pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Psicologia Aplicada à Informática, no total de 34 horas, nós vamos para a nossa aula de número 6. Vamos trabalhar hoje a Psicologia Aplicada à Administração, às empresas, né, e as múltiplas inteligências. Então, de início, já começamos com uma indagação. Como os conhecimentos de psicologia podem ser aproveitados nas atividades produtivas e no mundo dos negócios? E como utilizar esses conhecimentos nas empresas? Então, nós vimos, né, que a psicologia, lá no início, ela estuda a pessoa, né, o comportamento de cada pessoa, né, as suas inteligências, as suas atitudes, tá? Esses comportamentos refletem positivamente no seu aproveitamento quanto à empresa, né? Se você é um bom funcionário da empresa, se você tem uma boa relação interpessoal, né, com a sua equipe de trabalho, tá? E você, sendo um profissional que possui todas essas características, provavelmente você vai estar no mercado de trabalho. Tanto é que hoje existem diversos testes de seleção que as empresas fazem antes de um candidato ser contratado para assumir uma certa vaga no ambiente de trabalho. Por mais que nós sejamos da área de informática, na área de tecnologia da informação, nós profissionais não somos excluídos do processo seletivo, por exemplo, onde tenha psicólogos. Pelo contrário, nós somos testados tanto na parte de computação quanto na parte psicológica, perfeito? Então, o que é essa seleção, tá? Da seleção de pessoas para compor equipe de trabalho. É a seleção ou um processo seletivo. A utilização de processos destinados a escolher o mais eficiente pessoal possível, tanto no que se refere aos operadores como aos encarregados de supervisão em geral, a colocação do elemento selecionado na função apropriada. Então, as equipes de recursos humanos, os empresários, né, que selecionam profissionais para trabalhar nas suas empresas, eles sempre fazem processos seletivos, que são processos de cunho psicológico, de cunho de raciocínio, né, de inteligência múltipla, e esses testes são feitos para que nós adentramos, né, para que nós entramos numa função específica na empresa. Função essa apropriada à nossa formação. Por exemplo, você vai se formar aí como analista de sistema, né? Você vai trabalhar como programador, numa função lá de programador, mas você vai ter que ter características pessoais, tá? De acordo com o processo seletivo da sua empresa. Por exemplo, né? Se a sua empresa seleciona profissionais que saibam trabalhar em equipe, você deve ter essa característica em trabalho em equipe. Por mais que você seja o programador isolado que desenvolva um software, por exemplo, você tem que ter essa característica em você. E essa característica vai ser testada no processo seletivo ou na seleção pessoal de cada um. Tranquilo? É conveniente conhecer o grau de inteligência de cada componente do pessoal. É preciso conferir as habilidades de cada pessoa a fim de saber onde e como pode ser aproveitado. É útil conhecer as aptidões atuais e as futuras vocações do indivíduo. Convém conhecer também os aspectos importantes da personalidade dos candidatos a emprego, para evitar enganos quanto ao convívio com a equipe de trabalho, através da previsão do seu provável comportamento futuro. Então, as empresas, pessoal, elas tendem, nesse processo seletivo, entender qual o grau de inteligência de cada pessoa. Ah, mas professor, que inteligência é essa? Vocês vão ver mais à frente que as empresas, elas existem diversos métodos para medir a inteligência de uma pessoa, desde os métodos antigos, né, aos mais novos, tá? Os antigos eram o famoso QI, coeficiente de inteligência, que nós vamos estudar mais à frente. E os mais novos são as inteligências múltiplas, que a gente vai estudar também mais à frente nessa mesma videoaula.
as empresas elas olham, né, nesse processo seletivo o seu grau de inteligência, se você é capaz, você tem habilidade para lidar com a vaga a desejada. Vamos supor que era um programador Java, tá? Você sabe programar em Java? Ah, sei programar em Java. Perfeito. Então você tem habilidade para aquela função. Você possui aptidões atuais e futuras para aquela vaga. Ah, eu quero um programador Java. Só que eu quero um programador Java que tenha capacidade de trabalhar banco de dados também, né? Então você tem a capacidade, você tem o interesse em aprender banco de dados pela empresa? Se sim, provavelmente você vai ser contratado e a empresa vai te dar suporte para que você faça um curso de banco de dados e obtenha a aptidão, né? Essa habilidade que a vaga também deseja. As primeiras medidas sistemáticas da inteligência de educandos deve-se ao francês Alfred Binet, que, auxiliado pelo Dr. Simon, elaborou uma série de testes hoje mundialmente conhecidos, baseados em atividades cotidianas de jovens em idade escolar. O ponto de partida foi a constatação de que uma criança pouco inteligente, de certa idade, não raciocina diferentemente da outra, mas é retardada, isto é, conta com uma inteligência própria da média de uma idade inferior. Então, a análise do Binet com Simon foi o seguinte, pessoal. Ele coloca duas crianças fazendo o mesmo teste, sendo que uma criança tem 10 anos fazendo um teste de crianças de 10 anos, enquanto que outra criança com 10 anos não conseguia fazer esse mesmo teste, ou seja, era capaz de resolver testes de crianças inferiores. Sendo assim, essas crianças que resolvem testes de crianças inferiores, ele conceituou como criança retardada no seu processo de avaliação de inteligência. Pode ser considerado mentalmente deficiente um menino de 10 anos que apresenta a capacidade média de meninos de 7 anos, por exemplo, como eu acabei de citar. É importante ressaltar algumas das capacidades anotadas por Binet e Simon e tidas como normais para diversas idades das crianças francesas. Os quocientes de inteligência e idade mental possuem relação direta de acordo com a idade da criança. Verificava-se com frequência que crianças de 8, 9, 7 anos não respondiam a testes considerados satisfatórios para a criança de sua idade, e outras resolviam testes de idades superiores. Existem indivíduos mentalmente adiantados ou indivíduos retardados. O quociente de inteligência é o famoso QI, que é calculado segundo a forma: idade mental da criança e a idade cronológica da criança. Exemplo: se uma criança tem 8, multiplicado por 100, se uma criança tem 8 anos e é bem sucedida nos testes próprios da idade mental de 10 anos, acontece que 10 anos é a idade mental dos testes e a criança tem 8 anos, a gente divide 10 por 8, dá 1,5, multiplica por 100, dá 125, que é o QI da criança. O QI da criança do exemplo seria 125. Vamos para um exemplo 2. A criança tem 12 anos e é mal sucedida nos testes próprios da idade mental de 9 anos. Então, o que é que aconteceria? A criança tem 9 anos e ela foi mal sucedida no teste de idade mental de 9 anos e tem 12 anos. A criança tem 12 anos e ela foi mal sucedida nos testes de idade mental de 9 anos. Dividindo 9 por 12 dá 0,75. Vezes 100, ela tem um coeficiente de inteligência, o QI, igual a 75. O QI da criança do exemplo seria 75. Esse indivíduo possui características de retardamento. Perfeito? QI inferior a 100 tem características de retardamento. QI igual a 100, capaz de normalidade. E QI superior a 100, a criança tem adiantamento. Os testes de Binet e as noções de QI foram mundialmente adotados,
Porém, os dados que se baseavam apenas nas idades foram considerados superados e substituídos por outros, adaptados à mentalidade local e fundamentos em observações levadas a efeito com pessoas de diversas idades e condições. Então, pessoal, os testes de Binet de QI, eles foram aceitos, foram muito bem adotados. Só que o que leva em consideração a medição de QI de uma criança ou de um adulto é a sua localidade em que vive, a forma com que se comunica, né? As observações feitas por pessoas de diversas idades e condições diferentes muda a relação dos testes, perfeito? Então, o QI foi aceito mundialmente, porém teve essas observações que foram feitas posteriormente a Binet. Os testes não verbais, ao lado de sistemas que os dados são obtidos através da palavra escrita ou falada, não tardaram de aparecer. Outros destinados a medir a inteligência ou certos aspectos da mesma, sem recorrer a manifestações não verbais. Foi o teste de dominó de Ansler, que compreendia 48 itens e foi aplicado com sucesso em forças armadas da Inglaterra. Tá? Então, outros testes de inteligência foram aplicados, tá? Depois de Binet. Outra prova de medir a capacidade mental recorre-se a certos tipos de testes destinados a medir especificamente determinados aspectos da capacidade mental, como a imaginação, a atenção e a memória. Tá? Então, esses testes específicos para medir a capacidade de imaginar, capacidade de atenção e a memória foram outras formas de medir a capacidade de inteligência. Ou seja, então a gente percebe que só o QI não adianta hoje para as empresas, né? Não adianta ter um QI elevado se eu tenho uma capacidade de atenção baixa ou se eu tenho uma capacidade de comunicação ruim, ineficaz, tá? Então, Horvath Gardner, pesquisador da teoria das inteligências múltiplas, identificou 9 inteligências hoje adotadas, né, perceptíveis. Dentre elas, a gente tem a inteligência linguística, que são a capacidade de aprender novos idiomas, tá, se comunicar. A gente tem a inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de resolver problemas matemáticos, equações, raciocínio lógico, programação na nossa área de tecnologia, né? A inteligência espacial é aquela capacidade que a gente tem de ler mapas, tá? Se localizar, georreferenciamento. A inteligência musical são pessoas que têm a capacidade de absorver sons, notas musicais, acordes e etc. A gente tem a inteligência corporal ou cinética, que é a inteligência capaz de pessoas que têm capacidade muscular, a aprender movimentos e etc. Capacidade intrapessoal é aquela capacidade que a pessoa tem de se autoconhecer, conhecer suas necessidades. Inteligência interpessoal é a inteligência capaz de trabalhar outras pessoas, né? A comunicação, a fala, tá? A comunicação em equipe. A inteligência existencial, a capacidade de absorver as suas características religiosas, né? Conhecimentos, conhecimentos religiosos, pensamentos pessoais, tá? E a inteligência naturista é a capacidade de absorver a natureza em si e sua composição, tá? Então, para melhorar essas várias inteligências ou as múltiplas inteligências, nós vamos agora assistir a um vídeo na internet, né, que fala sobre as múltiplas inteligências de Gardner, tá? Então, ele é um canal do Seja um Estudante Melhor, tá aqui o link e eu vou abrir agora para vocês esse vídeo. Se você perguntar para alguém se ele ou ela conhece alguma pessoa inteligente, eles dirão que sim. Sabe aquela pessoa? Ela estudou em casa e conseguiu passar em medicina em uma faculdade pública. Mas aí, quando questionadas sobre si próprias, elas dizem que não são inteligentes, que nunca tiraram notas muito altas na escola, que nunca tiveram facilidade para aprender matemática. E é assim que nosso sistema de ensino nos faz sentir.
O nosso nível de inteligência é medido apenas através das notas que tiramos no final do bimestre. Ou seja, fazem um bocado de perguntas que você nunca vai precisar usar na sua vida, e com base nas suas respostas, você será um gênio ou um idiota. Mas, logicamente, essa ideia está completamente errada. A inteligência é muito mais complexa que isso, tanto que é discutida até hoje. E quero trazer para você hoje a pesquisa feita pelo Howard Gardner, chamada de Teoria das Inteligências Múltiplas. Essa pesquisa identificou e definiu 9 tipos diferentes de inteligência. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja um Estudante Melhor. A partir de agora, vou resumir para vocês nesse pequeno vídeo cada uma das 9 inteligências e depois vou dar dicas de como treinar sua inteligência em cada uma dessas áreas. Vamos lá. Inteligência linguística. Pessoas com essa inteligência adoram aprender novas palavras e idiomas. Gostam de escrever, ler e contar histórias. É a capacidade de pensar em palavras e usar a linguagem para se expressar. É a inteligência humana mais amplamente compartilhada, sendo visível nas pessoas mais capazes de dominar a linguagem e aquelas que se comunicam com maestria com os outros. Inteligência lógico-matemática. Essa é a favorita da nossa educação e é a que mede o QI, junto com a inteligência linguística. É a inteligência que nos ajuda a ter uma memorização eficiente, a calcular problemas difíceis e a usar raciocínio sequencial e lógico. Se Maria é professora, Pedro é mecânico e quem joga futebol não é mecânico, então qual dos dois joga futebol? As pessoas realmente inteligentes nessa área têm boas habilidades de raciocínio e gostam de encontrar padrões e de analisar estratégias. Inteligência espacial. É a capacidade de ser ótimo em pensar em 3 dimensões, de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas. São ótimas em formar imagens mentais e de memorizar visualmente. São aquelas pessoas que conhecem o caminho em viagens, conseguem se encontrar rapidamente em um mapa. Muitos pintores, fotógrafos e pilotos têm uma grande inteligência nessa área. Inteligência musical. É relacionado à capacidade de diferenciar ritmos, timbres e tons. São as pessoas que usam música naturalmente, boas em cantar e fazer música. São ouvintes sensíveis, geralmente têm consciência de sons que outros não podem notar. Inteligência corporal e sinestésica. Pessoas com essa inteligência amam atividades físicas e sabem usar o corpo corretamente. Se uma bola é lançada, tem uma certa intuição para saber rapidamente onde exatamente ela vai cair. São os dançarinos e atletas, até mesmo alguns cirurgiões e artistas plásticos, já que todos esses precisam usar com maestria suas capacidades físicas. Inteligência intrapessoal. São as pessoas com a capacidade de compreender a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos. São pessoas automotivadas e que podem ajudar os outros nesse processo também. Psicólogos, psiquiatras, filósofos e líderes espirituais têm essa inteligência. Inteligência interpessoal. São pessoas boas em entender as emoções dos outros, percebendo claramente se a outra pessoa está num dia bom ou não. Tem uma capacidade para empatia enorme e é uma inteligência muito valiosa para pessoas que trabalham em grandes grupos. Inteligência existencial. São pensadores profundos que buscam respostas para aquelas perguntas difíceis como: o que é morrer? O que é bem e o que é mal? Essas pessoas gostam desse tipo de pergunta, e daí viram bons escritores, outros viram religiosos ou podem ser visionários em qualquer área. E inteligência naturalista. Você já deve ter visto algum filme onde algumas pessoas ficam perdidas em uma ilha. Aí, enquanto umas tomam algumas decisões estúpidas e morrem, outras têm decisões inteligentes e que as fazem sobreviver nesses ambientes 100% naturais. Lógico que não precisamos mais sobreviver na natureza, mas essa inteligência é também vista naqueles que dizem de longe qual marca do carro que passou na outra esquina, qual batom que a mulher está usando. É a capacidade de diferenciar e categorizar. Pronto, essas são 9 tipos diferentes de inteligência. É bem provável que você seja muito bom em um ou dois desses,
Mas é sempre bom buscar ser bom também nos outros. Quanto mais inteligência tiver, mais claramente você vai poder enxergar o mundo e, com isso, tomar decisões mais sábias. E por causa disso, quero colocar aqui para vocês como você pode melhorar cada uma dessas inteligências, começando pela linguística. Escreva rimas e poemas, tente escrever sua história de vida, melhore seu vocabulário e, para dizer algo mais produtivo para os dias atuais, comece um canal aqui no YouTube e explique alguma coisa. Lógico-matemática. Resolva problemas de matemática e instale apps de jogos de desafio de lógica no seu celular. Ou vá em uma banca e compre uma revistinha com esses desafios e treine usando eles. Espacial. Resolver quebra-cabeças, sudoku, encontrar algum destino sem usar o GPS e treinar xadrez são algumas das formas de melhorar essa inteligência. Musical. Aprenda a tocar algum instrumento e tente perceber quais os instrumentos utilizados em diferentes músicas. Corporal e sinestésica. Pratique algum esporte todos os dias. Treinos funcionais e pilates também são ótimos treinos para seu conhecimento corporal. Intrapessoal. Assista aos meus vídeos e, além disso, leia livros e medite. Interpessoal. Converse com pessoas e se esforce para entender as pessoas ao seu redor. Como está o humor delas e qual emoção estão sentindo? São ótimas perguntas para tentar ser respondidas. Existencial. Leia livros de filósofos e estude religiões diferentes. E naturista? Passeie na natureza. Sinta o ar diferente, a textura das plantas e as diferentes nuvens e cores do céu. Pesque, brinque com seu animal de estimação. Pronto, como disse no começo do vídeo, essas são os 9 tipos de inteligência e as formas de aperfeiçoar. Esse vídeo foi baseado no livro Inteligências Múltiplas. Se gostou desse ou de outro vídeo do canal, compartilhe com seus amigos e ajude esse canal a chegar em mais pessoas. Um grande abraço para a pessoa inteligente que está me ouvindo e seja um estudante melhor. Pronto, pessoal. Então, depois de assistirem a aula e assistirem a videoaula com as diversas inteligências, eu quero que vocês identifiquem 3 inteligências suas e escreva sobre elas, fazendo uma relação com a disciplina de Sistema de Informação. Tá? Você vai botar o seu nome e a sua turma e mandar por e-mail. Por exemplo, eu possuo uma boa inteligência lógico-matemática. Afinal de contas, no curso de Sistema de Informação, sei programar em diversas linguagens de programação. Tá? Então, dentre todas as inteligências que nós já vimos aí agora, e as competências e habilidades, eu quero que vocês coloquem cada uma de vocês e enviem para mim. Tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.